de Jesus Cristo, nos ajuda, nos dá inspiração do alto. Tudo eu te peço, em nome de Jesus eu já te agradeço, e amém, e amém, e glória a Deus. Muito bem, tendo lido esse texto, a verdade é a parábola da grande ceia, né? Glória a Deus, a parábola da grande ceia. Esse capítulo 14, ele começa com Jesus sendo convidado para uma espécie de... No capítulo 14, ele vai ser convidado por um dos principais dos fariseus. Está no versículo 1. Alguém da elite religiosa fez um convite para Jesus vir participar no dia de sábado de uma refeição na sua casa. Só que aquele jantar tinha um propósito. Não era somente um encontro de comunhão com o Nazareno, o Filho de Deus. O texto vai dizer que eles o estavam observando. Glória a Deus. Não sei se era naquelas coisas que a gente vai, o pessoal come, né? Aí tem toda aqueles forma de sentar, de pegar o talher, a etiqueta social. Mas não era isso que ele estava observando, não. Porque no mesmo dia tinha uma pessoa doente lá nessa reunião, e Jesus é que toma a iniciativa para curar aquele homem. E ele disse que era necessário fazer o bem, curar no sábado. Então, depois dessa efetuada essa cura, Jesus vai citar outra parábola nesse mesmo capítulo, que é uma parábola que é dos primeiros assentos, né? Quando você for convidado, ele disse que você não tome a iniciativa, deixe o anfitrião fazer o convite para você não ser, de certa forma, você chegar humilde e você possa ser exaltado. Porque se você se chegar muito exaltado, você vai acabar sendo humilhado. E depois ele estava falando com o Alex, que tem uma coisa que Jesus mandou a gente fazer aqui, que é difícil a gente fazer, viu? Só se for muita boa vontade. Quando você faz uma festa, quem é que você convida para participar da festa? Os irmãos, os amigos. Você vai convidar alguém que não possa dar nenhum presentezinho? Você vai gastar muito, né, Júnior? Casamento. Você tem que ter um retorno, né? Jesus disse que ele faça uma festa aqui. Ele disse que convide, olha as pessoas que ele vai convidar. Versículo de número 12, não é o 13. Quando fizeres um convite para alguém, chame quem? Os pobres. Isso aqui, né? Os aleijados, os coxos, os mancos e os cegos. Aí depois ele diz no final: se essas pessoas não corresponderem com nada, ele diz: olha, tudo que você semear, que você plantar, vai ser recompensado na ressurreição dos justos. Profundo aqui, né? Glória a Deus. Portanto, irmão, se você acha que está no prejuízo por alguma coisa que você fez o bem e ninguém te reconheceu, na ressurreição do justo, você vai ganhar a recompensa do alto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nada que você semeie, que você plante, talvez você não é visto por alguém, mas se você está fazendo de coração para Deus, o mais importante é que Deus está vendo as sementes que nós estamos plantando, e um dia nós vamos colher. Glória a Deus. Então, nessa mesma ocasião, um dos convidados que estava à mesa, uma das pessoas que estavam ali convidadas,
fez uma declaração para Jesus no versículo de número 15. E o que foi que ele disse? Ele disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Glória a Deus. De certa forma, eles estavam assim, entendendo, né, uma grande mesa com Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas, os profetas, os heróis, os que venceram, assentados, participando daquela grande festividade espiritual com Deus na eternidade. Então, ele diz: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Foi baseado nisso que Jesus vai contar essa outra parábola, a grande ceia. Estava falando aqui para o irmão aqui, Mário Igo, que cada parábola a gente quer interpretar os detalhes, mas cada parábola tem uma verdade, tem um ponto. Claro que a gente pode fazer aplicações, mas a originalidade dela é que Jesus estava... Será que bem-aventurados que comem do reino de Deus? Então ele achava assim, e colocou dentro desse pacote ele mesmo, o anfitrião que convidou Jesus, o fariseu e toda aquela turma que estava ali, a elite religiosa. Vocês querem mesmo participar do reino de Deus? Glória a Deus. Só que o detalhe é esse: Jesus vai contar a parábola que vai comparar exatamente o plano da salvação a um grande banquete. E essa verdade, ela é também, de certa forma, né? Nós podemos observar, estava lendo aqui o livro dos Provérbios, a sabedoria faz um convite. Glória a Deus. Eu acho que é no livro dos Provérbios. Os irmãos já começaram a leitura dos Provérbios? Hoje eu estou faltando no dia 4, dia 5, não é hoje? É 31 dias, viu? Cada dia um provérbio, para a gente aprender a ser crente. Tem coisa que a gente tem que aprender a ser crente ainda, né? Tem algumas áreas da nossa vida que nós temos que deixar Jesus tocar, transformar os mínimos detalhes. Do átomo de água, ele quer transformar em vinho. E a mudança, ela é de uma particularidade mínima, que é a menor partícula da matéria, o átomo. Ele quer fazer essa mudança. Amém? Entendeu a mensagem? Mas o convite está sendo lançado pela sabedoria. Há um banquete que a sabedoria, ela disse, capítulo 9, já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, já misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo... A sabedoria faz um convite a todos. Quem é simples, o simples aqui é a pessoa ingênua, que não tem sabedoria, não é uma pessoa inocente, é uma pessoa do tipo que é massa de manobra para quem quer que seja. É o simples, massa de manobra para qualquer novidade que surja. Ele é massa de manobra, ele é manipulado por determinada situação, por pessoas, por sistemas, por ideias. Então a sabedoria já fez um convite aos simples: vem para cá. Aos que não têm entendimento: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu tenho misturado. A sabedoria faz um convite para os insensatos abandonarem a sua insensatez e viver e andar no caminho do entendimento. Então esse mesmo convite, ele é uma comparação da parte de Deus no plano da salvação para o homem, para o ser humano, para ele se chegar a Deus. Ele é chamado a estar num grande banquete. Espiritualmente falando, uma das cartas de Jesus à igreja de Laodiceia,
a gente prega aquele texto que diz assim: eis que eu estou à porta. O que diz mais? Se alguém por acaso ouvir a minha voz, abrir a porta, e o que mais? Glória a Deus. Verso 20, capítulo 3 de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. É a insistência de Jesus para com quem? O pecador? Mas olha, será que o texto não está falando para nós mesmo, para a igreja? Porque muitas vezes nós estamos tão assim ocupados, que Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Participar aqui é um banquete espiritual. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Glória a Deus. Então há um banquete de Deus para nós. Até um versículo que eu citei por ocasião ali, eu fui na terça-feira ali no Alto da Paz, um irmão da Maraponga que congregou lá, que passou para Jesus, né? E eu citei esse versículo, que em João 5:24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele diz, já tem a vida eterna, passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Glória a Deus. Mas já está garantido. E é claro que tem que vigiar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque as tentações é para a gente ficar para baixo, mas Deus nos dá o escape, porque não vem tentação sobre cada um de nós, de tal forma que Deus não dê a condição da gente superá-la, em nome de Jesus, a não ser que você concorde com a sua fragilidade, com a sua própria fraqueza. Mas se você deixar o Deus forte te ajudar na tua fragilidade, tenho certeza que Ele está pronto para te fortalecer. E da fraqueza você vai ser forte, você vai banquetear o banquete de Deus aqui na terra, com a presença do Espírito Santo de Deus, te dando força e graça para tu continuar firme na presença de Deus. Então, meus irmãos, banquete, Jesus disse, um homem, um grande anfitrião, fez uma grande festa. Só que detalhe, ele lançou, inicialmente, eu quero mostrar para vocês, baseado no capítulo 14 de Lucas, inicialmente, um certo homem, no versículo 16, fez uma grande ceia, convidou a quem? Muitos. O convite é extenso a muitos, né? Então, esse convite, ele é lançado em duas etapas. Na primeira ele diz, vou fazer uma festa, posso contar com você? Posso contar com você? Posso contar com você? Posso contar? Tu vai? Tu vai para a festa? Tu vai para o banquete? Glória a Deus. Tu vai para o banquete também? Eu vou. Eu vou. Pois bem, na hora que já estava tudo pronto, tinha a segunda etapa do convite. E aí entra os servos. Glória a Deus. A parábola que eu citei aqui no capítulo 20 de Mateus, no culto da missão, você pode fazer uma comparação. Os primeiros trabalhadores saíram para trabalhar que horas? Mário Igor, antes do sol nascer, na madrugada. Isso tem uma representatividade dos mensageiros de Deus, que levam a mensagem, que levam o convite de Deus para as pessoas. Quem foram antes da madrugada, antes do sol nascer? O sol da justiça ainda estava para nascer. Quem foram eles? Os profetas de Deus, os servos de Deus. Na parábola vai dizer que na hora terceira, que são 9 horas da manhã, a hora em que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo,
lá no dia de Pentecostes, os judeus foram comissionados para ser os embaixadores, os servos, para proclamar o Evangelho de Cristo. Ao meio-dia, Jesus passa por dentro de Samaria, se encontra uma mulher que estava à beira ali daquele poço, e Jesus propaga para ela o convite, e ela aceita o convite, e ela sai propagando um grande convite da grande ceia, de participar dessa grande festa com Deus, desse banquete espiritual. A hora nona, lá para as 3 horas da tarde, enquanto que a igreja do 1 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 12, estavam ali ainda só naquele lugar, Deus se revela para um homem que era além dos termos de Israel. Ele morava em Israel, mas ele era romano. Glória a Deus, centurião. O centurião recebe Jesus, ele quis até adorar o São Pedro. Tem até uns irmãos que pessoas que querem adorar homens, né? Os homens não são nada. A essência que vem de Deus. Glória a Deus. Pedro diz: levanta, Cornélio, porque eu sou um homem igual a você. Adore a Deus. Aquele gentio se converteu, mas o dono da vinha ainda teve a graça de dizer que às 5 da tarde, faltando 1 hora para o dia terminar, ele sai em busca de trabalhadores. E diz aí que ainda tem gente sentada na praça do banco o dia todo. Para que você está fazendo aqui? Eu não li os classificados, né? Eu não mandei um currículo. Ainda tem trabalho para você, pai. Nem que seja 1 hora você vai trabalhar, nem que seja 1 hora do dia. E aí ele foi. Aqueles últimos, eles têm uma representatividade, são os últimos servos que estão anunciando o banquete de Deus aqui na terra. E Deus está querendo contar comigo para ser esse servo, com você, para ser esse anunciador, de convidar quem quer que seja, aos simples, aos que não têm entendimento, aos que estão no pecado, aos que estão presos, aos que estão na religiosidade. Essas pessoas precisam ouvir o convite de Deus, e Deus vai usar os trabalhadores da 1/10 hora, às 5 da tarde, pelo menos 1 hora ainda tem. Estamos na última hora, 2023, é chegada a última hora. Glória a Deus. E nós precisamos aprender a exemplo desses servos aqui. Veja, a lição aqui é um convite. Deus está convidando. Vinde a mim, Cristo convidou. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele fez um convite para as pessoas. Só que o detalhe: quem não aceitou o convite de Jesus? Vocês sabem, não sabem? Veio para o que eram os seus, né? Os seus não quiseram, mas a todos quantos receberam o convite, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Repare, pelo menos 3, porque tem pessoas que quando elas não querem ir para um evento, elas inventam uma desculpa. Irmão, tem uma desculpa que não dá certo, não. Primeira desculpa, qual foi? Como é que você compra um campo? Você podia no outro dia experimentar com outra ocasião, mas essa pessoa aqui valorizou os bens materiais, né? Não valorizou o convite para aquela grande ceia. E ele apenas mandou como que para... Você sabe, tem coisa que a nossa mente trabalha para querer justificar a nossa consciência. Eu vou inventar aqui uma desculpa aqui para não ir. Então os homens, a primeira desculpa foi essa. Essa desculpa aqui, em relação a nós podemos colocar muitas objeções ao chamado de Deus para cada um de nós. Se você for olhar para Gideão diz: sou o menor. Se você olhar da casa de meu pai, para Moisés: eu sou um homem que sou pesado de línguas. Irmãos, é tantas objeções
Tem uns que dizem assim, eu sou novo demais, vou curtir. Tem uns que dizem assim, já estou bem pertinho de ir. Glória a Deus. O interessante é que cada um de nós, se for colocar as dificuldades, tem muitas. Mas o convite está sendo feito e aqueles homens colocaram essa primeira desculpa. Colocaram as coisas materiais. Glória a Deus. E aí tem outra parte que ele comprou 5 juntas de bois e foi experimentar, né? É outra desculpa. Glória a Deus. Além do seu próprio patrimônio, né? Suas coisas materiais, eles vão se desculpando, eles vão se desvencilhando do convite. E pode ter certeza que nessa cultura aqui, rejeitar um convite era uma afronta. Não era assim? Rejeitar um convite de Deus. Imagine, se você rejeitar um convite do homem, a pessoa fica com raiva, imagine de Deus. Mas o Senhor é paciente. Quero mostrar a vocês que a última palavra de Deus, para os convidados que não foram, que não atenderam o seu chamado, a última palavra de Deus, está no versículo 24, é o juízo. É a última palavra, porque Deus é paciente. Deus deseja que nós atendamos o seu convite. Glória a Deus. Vinde, comei, vinde às bodas. Jesus chamou os discípulos que estavam, 7 pescadores pescando lá no mar da Galileia. Ele diz, vinde, jantai, ceiai. E já tinha peixe, pão, peixe na brasa, e os discípulos vinham com peixe ainda mais, e Jesus fez aquele convite para eles se reabilitarem, se reconciliarem, se reanimarem, se fortalecerem, e continuar o chamado de Deus para Pedro. Glória a Deus, louvado seja Deus. Terceiro, a desculpa, aqui nós temos 3, mas tem outras. Tem um capítulo de Deuteronômio, Júnior Maruígo, não sei se o Islã, Deuteronômio 24, 5. Primeiro ano de casamento, irmã Ira ali, né? A pessoa era dispensado, irmão Cláudio, do serviço militar, e dispensado de ser um cargo público, estava liberado. Só que eles pegaram essa ideia, diz, eu não vou não, me casei. Participar de um evento social não estava incluso lá, naquilo que foi colocado por Moisés em Deuteronômio 24, 5. Mas eles aproveitaram, porque é o seguinte, tem gente que usa a Bíblia para desculpar a sua própria negligência. Pois é, usa a Bíblia, interpreta o seu bel prazer, para ter o seu próprio álibi, e tentar justificar a sua consciência, para não ficar pesando. Mas Deus sabe de tudo, glória a Deus. Então veja bem, eu citei esses 3 irmãos aqui, eu não sei, né? Se casaram recente, Jesus, misericórdia. Mas bem, qual foi a reação do dono como eu falei, quando quando uma pessoa recebia a rejeição de um convite, o que fez toda a festa ficou indignado. Mas interessante, que Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus 1, versículo 1. Mas agora ele falou por último, mediante o seu Filho, que constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Jesus Cristo, glória a Deus, ele veio pessoalmente a fazer o convite ao pecador, glória a Deus. E ele delegou aos apóstolos que esse convite fosse estendido, glória a Deus. E os apóstolos deram continuidade, como nós fizemos o panorama do todo o tempo em que os servos iam anunciar o convite durante o dia,
Glória a Deus. A Bíblia diz: trabalhar enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Glória a Deus. Então, depois da desculpa, da indignação, o que foi que aquele homem fez? Ele convoca os seus servos, diz: não tem problema. Os importantes se acharam melhores, não queria ir para aquela festa. Jesus pegou: tá tudo bem, faz o seguinte, vá lá, olha aí os lugares. Pai de família, vem cá, versículo 31, saia depressa. A depressa aqui representa que esse convite ele tem que ser, tem que ter agilidade, tem que ter, você não pode protelar, deixar para amanhã, deixar para depois. O convite é hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Filho de Deus, a Bíblia diz: não endureça os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, como fizeram os israelitas no deserto, endureceram o coração. Então, se hoje ouvirdes a palavra, abra a porta, deixa ele entrar, porque ele quer fazer um banquete contínuo em cada um de nós. Glória a Deus. Mas é claro que esse banquete aqui retrata a salvação no aspecto presente e a salvação no aspecto escatologicamente falando, quando nós vamos assentar à mesa. E é interessante, é que aqueles que se achavam o máximo, que rejeitaram o convite daquele anfitrião, olha o que Cristo disse no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, eu achei interessante esses dois versículos, o 31 ou 32, se o irmão puder colocar aí, Mateus 21, 31 ou 32, porque os camaradas se achavam já top de linha, eu sou o tal, mas aí olha aí, os últimos que estavam lá na fila por último, olha o que Jesus disse: quem não quis o convite, os primeiros vão lá para trás. E os que estavam lá atrás, ele sabe o que ele fez? Em verdade vos digo, glória a Deus, que os publicanos, os publicanos, viu Júnior? Eram desprezados pelos judeus, porque eles eram judeus, mas se corromperam com o sistema romano e estava sendo corrupto, tirando dinheiro dos próprios judeus. Era um povo, na visão dos judeus, terrível. As meretrizes entram adiante de vós. Aonde, Mário Igor? No reino de Deus. Porque veio João, o mensageiro, que trouxe o convite de Deus para as pessoas. 400 anos de silêncio, a voz profética cessara. O último foi Malaquias. Depois de 400 anos, Deus levanta um servo e diz: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. O machado já está posto na raiz das árvores, árvore que não der fruto. E a mensagem dele era essa. Aí veio Jesus e confirmou: o convite é esse: vinde as podas do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Pois bem, pois João veio a vós no caminho da justiça, vocês não creram, não crestes. Mas quem? Os publicanos, as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeis para crer. O convite foi estendido às pessoas do ponto de vista religioso, desclassificadas. Porque, observe no capítulo 14 de Lucas, que o convite foi dado a um quarto tipo de pessoas que jamais trariam ali alguma coisa para aquela festa, né? Em relação à parábola anterior dos convidados. E agora ele repete a mesma classe de pessoas. Vá pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traz os pobres, e realmente os samaritanos, que eram desclassificados, judeus ali corrompidos, pessoal da Galileia, a Galileia dos gentios.
Então ele foi abraçando essa turma que estava em último lugar, e essa turma foi se reconciliando, foi atendendo ao convite. De repente um galileu, um pescador, ali foi se tornando um apóstolo. Outro que estava até mesmo corrupto lá, sendo publicano. Jesus disse: Mateus, vem para cá, eu quero fazer de você um servo, um atalaia, um arauto do reino de Deus. Mateus vem para perto dele, João vem Pedro, glória a Deus. E vem até um homem bem polido, até bem regrado, mas não tem problema não, vamos botar você para ser tesoureiro. Era o homem mais culto daquele grupo, glória a Deus. Mas enfim, ele convidou pessoas que ao nível dos religiosos eram de classe baixa, mas não importa, a Galileia dos gentios foi que atendeu o convite do galileu. Glória a Deus, glória a Deus. Cumprindo essa parte, veja no capítulo 14 de Lucas, lá vem os servos. Ele disse no 22 para o Senhor: Senhor, cumprimos a missão, mas tem uma coisa, ainda tem lugar. A obra não concluiu. Não tem problema. Observe que no versículo 21, ele mandou pelas ruas e bairros, ou seja, geograficamente, Jerusalém, Judeia, Samaria. A partir do versículo 22, ele diz: ainda há lugar. É porque quando Deus fez a promessa, Ele disse que ia alcançar tribos, línguas, nações, todos os povos. O Evangelho de Lucas, ele é universal. Ele não é para alcançar somente a mensagem de Jesus, o convite de Jesus não era resumido a um pequeno grupo seleto. O convite de Jesus é para todos os homens que se arrependam, que querem, glória a Deus, abandonar suas paixões, abandonar suas prioridades, abandonar seus vícios, abandonar os seus domínios e se render ao domínio do reino de Deus, e se render e se arrepender dos seus pecados e rumar nessa caminhada, glória a Deus, e engajar-se nessa obra de encher a casa aqui, a gente não pode, a casa representa essa palavra que Paulo fala aos Romanos no capítulo 11, a plenitude dos gentios, glória a Deus. É quando a plenitude dos gentios se completar o número, é que vem o Senhor, glória a Deus, para buscar e salvar através do arrebatamento da sua igreja. Mas percebam, o convite não foi somente para geograficamente ali, ele se estendeu além, glória a Deus. No 22 ele diz assim, 23: saia pelos caminhos, os caminhos que levaram até Roma, os caminhos que foram para a Macedônia, os caminhos que foram para a Ásia Menor. Os caminhos foram se abrindo, as estradas foram levando, e o convite foi estendendo, e o convite se estabelece lá em Antioquia da Síria, glória a Deus, em Atos capítulo 13. E interessante que ele diz assim: força-os a entrar. Tem algum irmão assim na sua... Eu sei que uma vez eu estava lá no Jardim Acácio, tinha um irmão lá que ele pregou. Aí minha irmã veio, né? Foi convidada para ouvir, ainda não tinha se reconciliado. Mas o irmão deu assim uma palavra, então, que ela foi assustada sobre o inferno. Assim, esse forçar aqui não é no sentido físico, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Mas eu acredito que só quem pode forçar o homem, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. Tem coisa que o pastor prega, o irmão: estou nem aí, eu sou assim, eu nasci assim, mas não morro assim não. Se arrependa nesta noite, glória a Deus. Deixa o domínio de Deus entrar no teu coração. Aonde o controle de Deus não chegou, glória a Deus, aonde o eu está implantado, sentado no trono do teu coração, o Senhor quer fazer morada, quer fazer estender, Ele quer ampliar o seu domínio na tua vida, porque você já é dele.
Mas eu e você precisamos nos render cada dia ao domínio de Deus. Então, forçar aqui é a insistência até que a casa se enche. É a perseverança dos santos. É o trabalho missionário de uma igreja local. Glória a Deus. É o envolvimento, porque a grande estratégia do adversário é usar a perseguição religiosa para abater a igreja. Isso é fato. E outra coisa é distrair os crentes. É outra estratégia. Quando a igreja está distraída com o seu papel de sair pelas ruas, pelos bairros, de perder o foco, de ir pelos atalhos, pelos caminhos, e insistir em continuar a propagar o convite de Deus, o convite para as bodas, o convite para esse grande jantar, para esse banquete espiritual, que representa a nossa salvação. Glória a Deus. Eu sei que a irmã, eu estava lembrando hoje aqui, glória a Deus, esqueci o nome da irmã agora aqui, irmã Vilani, a senhora deu um exemplo aqui dos pais desse rapaz aqui, não foi? O seu irmão insistiu com eles, não foi assim? Glória a Deus. Olha aí. Só eu lembrei desse exemplo aí, viu? Mas a questão aqui fala de perseverança, irmão. A questão aqui fala de insistência, em de nós não desanimarmos, em de nós prosseguirmos, glória a Deus, porque na verdade nós recebemos essa missão de continuar. E olhe, como eu falei, da hora 1/10, a casa ainda não está cheia. Glória a Deus. E nós, na nossa responsabilidade, precisamos sair e forçá-los a entrar dentro do nosso chamado, dentro do alcance de Deus para nós, dentro daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Façamos a nossa parte, façamos o que Deus determinou para que nós possamos fazer. E certamente essa parábola, ela tem tudo a ver com essa disposição da igreja, com esse envolvimento da igreja, com essa perseverança da igreja. Porque caso contrário, caso nós possamos colocar desculpas, caso nós colocamos os problemas, caso nós colocamos a dificuldade, caso nós negligenciarmos, e a Bíblia diz que se nós negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos nós? Glória a Deus. O escapar aqui está falando de um envolvimento, porque a vida cristã não é somente eu sou da igreja, né? Tá tudo bem, mas você precisa crescer na graça e no conhecimento. Eu e você precisamos desenvolver o talento que Deus nos delegou, a parábola dos talentos, glória a Deus. Então que Deus venha nos abençoar nesta noite, mais ainda, e que aquilo que está dificultando na tua vida, que Jesus tira toda empecilho na tua vida, na minha vida, e nesta noite nós possamos ver, neste ano de 2023, possamos contemplar pelos olhos da fé, pela graça de Deus, porque é pela graça, irmãos, preste atenção, é pela graça. Quando você se achar o tal, você se lembre que é somente pela graça. Quando os judeus se acharam melhor, Deus disse: tá bom, agora eu vou chamar os desfavorecidos, glória a Deus, porque Ele pegou os que não são para confundir os que são, Ele pegou os fracos para confundir os fortes, Ele pegou os loucos para confundir os sábios. Então aqueles que não estavam estavam na prateleira de baixo, esquecido, estava até como aquela palavra, lá em Lodebar, ninguém dava nada, porque estava lá em Lodebar, esquecido, mas o rei diz: chama quem está em Lodebar, porque ele vai sentar comigo na mesa do rei, e sentar comigo na mesa do rei. Mefibosete, olha aí, o encaixe da mensagem vai nesse sentido aí. Não tinha pensado sobre isso, veio agora, me lembrei agora, mas é de Deus. Então que Deus abençoe, irmão